vivendo o avivamento do Espírito Santo. Vou repetir. Viver ou vivendo o avivamento do Espírito Santo. É isso que nós profetizamos num culto passado aqui. Chegou um culto passado, aqui o Espírito Santo bradou tanto no nosso coração. Eu não sei quantos estavam aqui e se lembram que eu disse como profeta dessa casa, e olha como que Deus, Bela, faz as coisas. Eu disse então como profeta dessa casa, dizendo que foi decretado que nós, no ano de 2023, e no finalzinho, como a Dani falou, que ainda no ano de 2022, nós vamos viver o avivamento. Nós vamos experimentar o avivamento. E uma das respostas é que o tema que foi escolhido foi avivamento. Tinham vários outros temas lá. Então, quando o avivamento lá ganhou, eu falei assim: Senhor, também é o que nós estávamos querendo, viver o avivamento. Então eu quero falar rapidamente para você aqui, uma coisa que você precisa entender, é que se você não tiver uma mente iluminada ou esclarecida sobre o avivamento, você e o seu coração não estará em chamas para viver o avivamento. Se você não começar a compreender, entender o que é avivamento, como surgiu, por que surgiu e aonde surgiu, se a sua mente não for esclarecida para isso, Samuel, o coração não enche, a chama não acende. Quando a gente não entende alguma coisa, não brota um sentimento em nós de viver aquilo. Quando alguém explica alguma coisa, eu falo assim: cara, não entendi. Enquanto você não entende, isso não gera algo dentro de você. Mas quando alguém traz uma palavra, quando alguém te explica alguma coisa, quando alguém esclarece alguma coisa, você fala assim: cara, é isso mesmo, rapaz. Que bacana isso. Eu estou entendendo o que é avivamento agora. Sexta-feira lá em casa, estava eu e a Gleice conversando, e a gente começou a falar sobre a graça. Eu falei: Gleice, quando a pessoa entende verdadeiramente o que é graça, ela para de eliminar o que Jesus fez na cruz por nós. E nós temos a tendência da vida inteira ficar eliminando aquilo que Jesus já fez na cruz por mim e por você. Aí você fala: não tem jeito mais, mas Deus disse que tem jeito. Não há jeito para essa cura, mas Deus disse que Ele levou sobre si na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. Já foi decretado, já foi selado que você foi separado, já foi decretado que você é filho, já foi decretado que você foi enxertado nele, e nada vai mudar, irmão. Nada vai mudar. Quem complica somos nós. Passa pela luta, pastor Fabrício, esquece o que a Bíblia diz. Passa pela prova, esquece o que a Bíblia garante. Se ela já garantiu, não tem outro jeito. É na fé que ela vai se cumprir. Fala para quem está do seu lado. Fala assim: se o meu Jesus já te garantiu, diga assim: vai cumprir mediante a sua fé. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Então, você só vai viver um avivamento se a partir de hoje você falar para o Espírito Santo: Deus, ilumina minha mente e acende a chama no meu coração, porque eu quero embarcar nesse avivamento. Eu quero viajar nesse negócio aí. Eu quero mergulhar junto com o pastor. E você sabe, né, que as primeiras palavras nós vamos falar sobre avivamento.
os pastores, evangelistas que virão pregar, vão falar sobre avivamento. Nós vamos viver, respirar, orar, jejuar por avivamento. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque aquilo que Deus já começou em mim ainda não começou em você. Por quê? Porque eu já estou vivendo isso, eu já estou orando por isso, eu já estou buscando sobre isso. E a partir de hoje vocês vão entrar nessa comigo, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou conseguir levar para vocês a entender que o avivamento, esse tempo, chegou para a igreja Safe Macaé. Para viver o avivamento, entenda isso. Estou pregando até um pouquinho parecido com a Gleice. Você precisa subir de nível. Você não vai viver um avivamento se você não subir de nível, se você não mudar a fase. Você não muda de fase na hora do videogame, você não muda de estratégias. Você precisa sair do ponto que você está para um outro ponto. E sabe o que vai acontecer quando você mudar de nível? Entenda isso aqui. Vão olhar para você e vão dizer assim: você não é a mesma pessoa mais. Vão olhar para mim, para você, e vão dizer: cara, você está diferente, você não está a mesma pessoa não. Sabe por que você vai estar diferente? Porque você subiu de nível. E o que as pessoas vão tentar fazer é te trazer para o nível a qual ela te conhece. Então eu já quero dizer para você: você não vai me conhecer nesse ano de 2023, porque eu não serei mais o mesmo. É isso que eu estou começando a explicar para você. Você vai olhar para mim e falar assim: não, pastor, você está diferente. Não, tem alguma coisa, tem alguma coisa diferente. O que está diferente? Eu estou subindo de nível. Quem vai subir comigo de nível? Você vai sair. Então, esse velho homem seu, você, o velho Mateus, a velha Sara, a velha Maria da Glória, esse velho que está nesse ano de 2022, vai ficar para trás, porque vai nascer novos homens e novas mulheres nesse lugar. E aí, por isso você vê que pastor Fabrício tem colocado alguns para pregar aqui. Você fala assim: uau, quando Misael pregou, aí você vai falar assim: cara, uau. Por que você fala uau? Por quê? Porque ele subiu de nível. São pessoas que virão aqui em cima e vão falar, e vão fazer, e vão agir. Você vai falar assim: ela fazendo isso, ele profetizando, ela orando por cura, ele orando por isso, fazendo aquilo, eles fazendo isso. Você vai dizer: eu sei por quê. Porque eles estão vivendo um novo tempo, um avivamento. Você não terá um coração em chamas se não entender o que é o avivamento. E eu notei aqui para você dizer junto comigo. Você vai repetir dizendo: acende no meu coração esse avivamento, Senhor. Diga assim: acende no meu coração essa chama por esse avivamento. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Deus já me falou, Deus já me mostrou novos homens e mulheres, novos pastores aqui nessa igreja. Eu não estou falando de fora não, eu estou falando dos que estão aqui dentro. Não virão de fora, serão os que dentro. Eu já vejo os pastores que eu vou consagrar no final desse ano de 2023. Eu já vejo os novos missionários que vamos enviar nesse ano de 2023. Deus já me deu. E é isso que eu estou dizendo para você: não virá ninguém de fora, será os daqui de dentro. Então fala assim para que Deus fale assim: ó, pode ser você.
Fala de novo para ele, pode ser você, hein? Porque você vai subir de nível. Você vai subir de nível, irmão. Você vai viver um novo nível nesse ano de 2023, irmão. Você vai voar como águia, irmão. Como essa pomba. Bota o banner aqui para mim, deixa o banner ali. Como essa pomba que está aqui voando, você vai voar nesse ano de 2023. Eu vejo, irmão, Deus já me deu, irmãos, derramamento de óleo aqui nesse lugar. Aí sabe o que nós veremos? Veremos pessoas indo embora da igreja, porque a igreja está enviando. Porque uma igreja em movimento é uma igreja que recebe, prepara e envia. Dá um glória aí, irmão, você não está entendendo. Nós vamos preparar, receber, treinar, discipular, e vamos enviar, e nós vamos ficar, sabe o que? Exatamente chorando aqui, porque fulano foi embora, não sei para onde, porque o ministério enviou, a igreja enviou. Meu Deus. Então, eu disse que o primeiro ponto, você precisa ter uma mente iluminada para viver o avivamento. Se você não acender essa chama, você não vai viver. Segundo ponto, para viver o avivamento, você precisa perseverar. Porque não é a garantia que você viverá o avivamento hoje, ou amanhã, ou no próximo culto, ou no próximo mês. Avivamento não é uma garantia de que alguém, uma pessoa vai... uma coisa você vai ter que entender para esse ano. Avivamento não começa em uma pessoa. Avivamento acontece em uma região, em uma localidade. E essa localidade e essa região hoje se chama Igreja Ceifa Macaé. Então quer dizer que todos nós vamos viver esse avivamento juntos. Então nós não vamos ver uma pessoa, parece que agora ele viveu o avivamento, ninguém está vivendo. Não, todos nós vamos viver esse avivamento. Então o avivamento, ele precisa ser despertado. O avivamento, então o que significa avivamento? Vou falar para você. Avivamento é o ato de se avivar. O ato de se avivar. Então, o que é ato de se avivar? Sou eu levando o avivamento para você? Não. O ato de se avivar é você buscando o avivamento para você. É você buscar o avivamento. É você atrair o avivamento. Eu, como pastor, eu vou te ajudar a falar sobre buscar, mas é o ato de se avivar. É algo é particular de cada um. Cada um de vocês vão ter que viver isso. Outro significado é tornar-se mais vivo. Avivamento significa tornar-se mais vivo, mais ativo. Se você não foi muito ativo nesse ano no reino ou na igreja, chegou o tempo para 2023 você ser mais ativo. Avivamento é se tornar mais ativo. Avivamento é ser mais intenso, viver mais na intensidade com o Espírito Santo. Avivamento é despertado no íntimo. Avivamento é algo que é despertado no íntimo. Avivamento significa perseverar, animar e o que já cantamos, renovar. Me dá um tom aí, esse tom que você está aí. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual
Você pode fechar os seus olhos e cantar isso para Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Cante isso com força para Ele, diga: porque tudo que há dentro de mim, olha o que a canção diz, necessita ser mudado. Declare mais uma vez: porque tu dentro do meu, declare isso, necessita. Vamos cantar mais forte, diga: porque tudo que há, cante. Porque tudo que há porque tudo dentro do meu necessita. Você pode aplaudir o Espírito Santo nessa noite? Então é se animar, é se renovar. Isso é avivamento. Avivamento também significa o derramar do Espírito Santo, como eu disse, sobre uma localidade, sobre uma região, sobre um grupo de pessoas. Derramamento e avivamento também significa o despertamento do Espírito Santo. Vou te explicar então rápido para a gente ler os versículos e a gente já indo para o final. Avivamento, então, é o derramar do Espírito Santo. Todo mundo já conhece Atos 2, não é? Nós vamos ler alguma coisinha que mais você conhece. O derramamento do Espírito Santo sobre um povo, sobre uma região, um povo que se reuniu e chegou ao avivamento naquele povo. E dizem que haviam ali entre 100 e 120 pessoas naquele momento quando houve o avivamento. E nós estamos entre 100 e 150 pessoas aqui na igreja. Então já é um número profético para nós. Nós estamos no meio desse número para viver esse avivamento. Quantos creem nisso? Então, foram 120 pessoas mais ou menos que receberam o derramamento do Espírito Santo. Então é a igreja Ceifa que vai viver esse derramamento do Espírito Santo. Mas para que viver um derramamento do Espírito Santo sobre nós? Sabe para quê? Para que nós possamos cumprir o despertamento. Como, pastor? Te explico. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai saber que foi naquele tempo que a igreja mais cresceu no tempo lá nos primórdios. Foi o tempo que o evangelho mais foi pregado, Isaac. Foi o tempo que muitos foram despertados. Sabe quem foi despertado? Não foram aqueles que receberam o Espírito Santo, porque aqueles que receberam o Espírito Santo já tinham sido despertados. Sabe o que é então o despertamento que nós vamos viver? Será um tempo que nós estaremos avivados para ver a igreja saindo das quatro paredes e vivendo um tempo de despertamento em quem? Naqueles que não conhecem Jesus. Acho que você não entendeu. Porque pastor Fabrício fez muito lar de paz aqui
E no lar de paz fala que saíam de 2 em 2, em casa, pregando o evangelho, e depois foram para a Judéia, Samaria, e foi pregando o evangelho. E a Bíblia vai dizendo que foram acrescentando, muitos foram sendo acrescentados. Quem foi acrescentado foi crente? Quem foi acrescentado foi crente, irmão? Não, foi quem? Aqueles que eram os incrédulos, os que não acreditavam que Jesus existe, aqueles que são os ateus. São homens e mulheres que não estavam vivendo no evangelho. Então, nós vamos viver o derramamento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer o seguinte: aonde você for pregar o evangelho, o Senhor vai despertar naqueles que não conhecem Jesus a passar a conhecer que Ele existe. E assim serão acrescentados muitos. Entenderam? O derramamento do Espírito Santo vai acontecer em nós, mas o despertamento vai acontecer nos que estão lá fora. Hoje, naqueles que estão indo lá para a festa, lá nos cavaleiros. São eles que, se você fosse pregar o evangelho agora, muitos deles iriam falar besteira para nós, falar um monte de coisa para nós. Mas quando você viver esse avivamento, quando você falar de Jesus, o despertamento vai acontecer na vida dessas pessoas. Quantos creem nisso? É isso que vai acontecer. Então eu quero falar isso aqui, peraí, deixa eu ver o que eu já falei aqui que eu vou. Assim, então nós vamos viver, entender que nós viveremos um tempo apostólico. Que tempo apostólico é esse? O tempo de sair de dentro das 4 paredes. Por isso que eu falei, eu já vejo pessoas que nós vamos enviar, eu já vejo os novos missionários que nós iremos enviar, e eu já vejo as novas casas, os novos GRs que serão abertos, que muitos entrarão por esse tempo apostólico de ganhar sobre o derramamento do Espírito Santo. Então nós seremos enganchados pelo Espírito Santo para viver e ser essa igreja de Atos 2. O Espírito Santo vai brotar isso em nós. Nós vamos viver isso. Isso vai ser tão maravilhoso. Isso vai ser uma mudança tão linda dentro de mim e de você. Você vai falar assim: pastor, eu quero pregar Jesus, eu quero falar de Jesus, eu quero irmão, você vai ver o passarinho, você vai querer pregar para ele. Você vai ver a árvore, você vai querer falar de Jesus para ele. Porque o avivamento vai chegar. Então, em Atos 2, capítulo 1, se você abrir sua Bíblia, abra aí Atos 2, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos rapidamente. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Oi? Atos 1. Atos 1. Isso? É isso. Até que o dia que me foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 4. Certa ocasião, então, comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre a igreja Ceifa. E vocês serão minhas testemunhas em Macaé, em toda a circunvizinhança. Então, Judéia, Samaria, então vai ser em Macaé, vai ser em Rio das Ostras, vai ser em Carapicuíba, vai ser em Quissamã. Verão que a igreja Ceifa está vivendo, que a cidade de Macaé viverá um avivamento que pode começar através de nós.
até os confins da terra. Jesus falando aqui. Jesus deixou uma ordem. Então a ordem agora em 2023, ficar um tempo aqui para receber poder, para que quando nós formos revestidos desse poder, dessa autoridade, nós enviaremos em muitos lugares. Posso ouvir um amém? E o despertamento é feito desse derramamento na consciência dos incrédulos, como eu disse. Isso aqui eu já falei. Essa frase que eu queria falar também para vocês. O derramamento sensibiliza aqueles que não conhecem Jesus a pensarem que Jesus, sim, Ele é real. Agora eu quero dar 2 exemplos aqui. E esses 2 exemplos de avivamento, e eu encerro a palavra. O primeiro exemplo de avivamento que eu quero falar é um exemplo de avivamento sobre o derramamento do Espírito Santo. Quantos já ouviram falar de um grande evangelista chamado Erlon Stenger? Alguém já ouviu falar? Um grande avivalista na África chamado Erlon Stenger. Esse avivalista, esse homem, a história dele narra que ele gostava muito de jogar tênis, viver as suas coisas, como a gente diz, né? Cada um de nós quer viver as nossas coisas. Cada um de nós quer realizar os nossos sonhos. O meu sonho de casar, faculdade, emprego, isso aí. Nós vivemos para realizar aquilo que nossos sonhos. E muitos de nós não paramos para viver os sonhos de Deus para nós, para realizar, viver aquilo que Deus quer realizar em nós. Aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. E a história desse homem diz que ele estava um dia no seu quarto. E uma das frases que ele disse foi a seguinte. A frase que ele disse: quando alguém é verdadeiramente tocado pelo fogo do Espírito Santo, é impossível ficar calado. Frase desse grande avivalista da África. Ele disse que quem é tocado verdadeiramente pelo fogo do Espírito Santo, é impossível ficar calado. Então é impossível alguém ser tocado e não falar de Jesus. É impossível alguém ser ministrado por Deus e não querer viver isso, e não querer fazer com que outras pessoas experimentem o que ele viveu. E ele usou um versículo que fala, é muito lindo, em João capítulo 7, versículo 38, diz que aquele que crer em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Quantos creem nesse versículo, irmão? Então, ele entendeu. Aí a história dele diz que ele estava dentro do quarto, orando ao Senhor, pegou a palavra do Senhor, e ele foi visitado pelo Espírito Santo. Ele disse essas palavras e leu esse versículo dizendo: aquele que crer. Então foi o versículo que ele leu dentro do seu quarto: aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. E ele completou dizendo: e um rio tem a capacidade de transformar um deserto em jardim. Deu para entender que talvez aqui em volta a gente está vendo um monte de deserto, que pessoas que não querem crer em Jesus. Se do seu interior fluir rios de águas vivas, nós vamos transformar a vida de pessoas que estão em um deserto em um jardim, irmãos. Eu posso ouvir amém aqui nesse lugar?
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode transformar a vida de alguém, de um deserto, a viver uma vida em um jardim. E a história diz que, sabe para onde que ele foi? Ele era um americano, um homem branco, foi para a África, foi lá para os Zulus, e ele começou a pregar o evangelho para os africanos. Pegou a palavra e começou a pregar. E ele começou um tempo a pregar sobre Atos, pregar sobre avivamento. E alguns historiadores dizem que um dia ele falando sobre o avivamento, uma irmãzinha da igreja levantou e disse: pastor, ou evangelista, homem de Deus, por que então que você está falando que a Bíblia está dizendo que esse povo aí, lá em Atos, viveu um derramamento do Espírito Santo? Por que que nós não estamos vivendo isso? Ela perguntou. Por que que você está falando, pastor, que esse povo viveu e hoje nós não estamos vivendo? E sabe o que ele disse? Para haver um derramamento do Espírito Santo, precisa ver perdão. Precisa haver arrependimento. O arrependimento o avivamento só virá se nós entrarmos em um tempo de arrependimento. E aí tem imagem, lá no YouTube tem, eu separei os vídeos para mostrar aqui, mas não vai dar tempo. Eu posto lá no Zap para depois vocês assistirem. E vai mostrar uma imagem, Maria da Glória, que naquele tempo eles começaram a entrar em propósito de arrependimento. A igreja entrou em arrependimento. Não se vive um avivamento sem arrependimento. Sabe o que aconteceu? A história diz, para eu falar outro exemplo. Diz que ele pregava em lugares abertos, era debaixo de árvore, não tinha lugar. Até que apareceu um celeiro de vacas, aonde ficavam vacas. Sabe o que eles fizeram, Joyce? Limparam os cocôs da vaca, limparam aquele lugar. Então a igreja se reuniu, prepararam aquele estábulo, prepararam aquele lugar para ser um lugar aonde começaram a se encontrar para falar da palavra do Senhor. Então prepararam tudo, imagina o cheiro, imagina como era. Então sei lá, enfeitaram. E aí a história diz que começaram a chegar muitos. E tem imagem, Lúcia, do povo chegando. Aí eles começavam a perguntar: quem chamou vocês para vir aqui? Alguém convidou vocês? De onde que está vindo essa multidão? De onde que vocês estão vindo? Quem chamou? E dizem: ninguém convidou ninguém. Foi através do arrependimento. O avivamento chegou e Deus começou a enviar multidões para aquele lugar. E eles viveram um tempo de avivamento grandioso naquele lugar. Você quer viver isso, irmão? Você quer viver isso, irmão? Um tempo que a gente se arrepende, Deus derrama, e aí, como já foi falado e profetizado muito aqui nessa igreja, que Deus enviaria pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste para esse lugar. E vão perguntar: quem chamou vocês? Não, ninguém chamou, foi o Espírito Santo quem enviou. Você pode aplaudir o Senhor para viver isso? E o outro exemplo de avivamento foi nas Ilhas Hébridas. Quem já ouviu falar? O avivamento nas Ilhas Hébridas é lá na Escócia, aonde também como que começou o avivamento naquele lugar? O avivamento não começou por um pastor. O avivamento não começou por um evangelista.
O avivamento não começou por alguém renomado. O avivamento que aconteceu nas Ilhas Hébridas foi por causa de duas mulheres, duas irmãs. Repita comigo, duas mulheres. Que elas começaram a orar, oraram pedindo um avivamento. E sabe qual foi o versículo que elas trouxeram para si, para viver esse avivamento? Está em Isaías capítulo 44, versículo 3, que diz: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. O que é que esse versículo traz para nós? O mundo está sedento por Deus, irmãos, mas não estão encontrando os avivalistas. O mundo está sedento por um avivamento, mas a igreja não está vivendo um tempo de avivamento. E a história narra que através dessas duas mulheres, o avivamento começou a chegar naquele lugar. Eles começaram a orar, e começou a juntar um grupo de gente. Até que em uns dias começaram a perceber que de madrugada as pias, as louças nas pias tremiam. Por quê? Porque existia um povo, não existia uma multidão, existia um povo que estava orando. E a história diz que pelas madrugadas uma multidão saía das suas casas para ir na delegacia. Fazer o que na delegacia? Dizer: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu chego em casa, está tudo tremendo, tem uma luz que... Aí falam que na história que viam luzes sobre as casas. Que luzes são essas? Por que está tremendo? O avivamento chegou por causa de duas mulheres naquele lugar. Até que foi enviado um homem famoso chamado Campbell, um grande evangelista para aquele lugar, que ajudou o avivamento continuar progredindo naquele lugar. Mas da onde vem do avivamento? De duas mulheres, que podem ser duas mulheres aqui dentro dessa igreja. Será que pode ser você, mulher? Será que pode ser você, irmã? Será que pode ser você? Se a partir de hoje você entender o que é avivamento, e avivamento é remissão de pecados. Avivamento é, irmãos, você se arrepender. Então quero que você fique de pé, que a gente tem aqui. Fique de pé. Eu quero separar aqui alguns minutos para que você faça uma oração de arrependimento ainda nesse ano de 2022. Pode fechar os seus olhos e começar a orar, que logo em seguida eu peço para você parar, que depois nós vamos dobrar os joelhos e orar para a virada do ano. O Ministério de Louvor pode subir, porque assim que a gente virar o ano, a gente canta um louvor aqui bem animado, sobe. Então ore, feche seus olhos, ore uma oração de arrependimento agora. Pode tirar aqui para mim, por favor. Oração de arrependimento. Peça perdão, Senhor, eu quero me arrepender, Senhor. Me
Me dá um ré maior por enquanto aí. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Deus. Diga comigo: quero voltar ao início. Lembra de quando você se converteu ao Senhor, irmão? Irmã, lembra de quando você recebeu Jesus? Você estava tão empolgado. Quero rever meus conceitos. Você estava tão animado, irmão. Você queria trabalhar, você queria fazer, você queria ajudar. E hoje você não tem feito por quê? Regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Deus está querendo ver um arrependimento genuíno nesse lugar. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então ainda por alguns minutos ainda, continue fazendo essa oração de arrependimento. Você já cantou de novo, te fiz lembrar que você precisa voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor que talvez você passou pelo encontro com Deus, você viveu uma experiência com Deus. Fala: Senhor, eu quero resgatar isso de novo. Fala para Ele aí, querido. Fala assim: eu quero trazer de volta. Eu quero trazer de volta esse amor. Eu quero trazer de volta, Senhor, essa responsabilidade em mim. Eu quero trazer de volta, Senhor, essa chama de fazer para o reino. Eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ficar estático. Eu sou um organismo vivo, eu quero me mexer, eu quero fazer, eu quero conquistar vidas. Irmãos, Deus te chamou para um propósito, não só para você conquistar as suas coisas pessoais na terra, mas para você conquistar as coisas no reino do Espírito. Para você viver o reino de Deus aqui na terra, porque senão Ele não tinha chamado você. Ele precisa de você para continuar propagando o Evangelho. Desperta em nós, Senhor. Desperta em nós esse arrependimento. Que possamos recomeçar hoje ainda, no finalzinho desse ano. Não recomeçar ano que vem, recomeçar hoje, Senhor, a viver um tempo de arrependimento. Um tempo, Senhor, de rever conceitos, rever valores. O que é mais importante para você nessa terra? O que é mais importante para você viver aqui? Eu posso perguntar quantas vidas nós ganhamos para Jesus esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Você falou de Jesus para quem, irmãos? Você pregou o Evangelho para quem? Viveu o quê? Você viveu o quê? Você viveu o quê para Deus? O que em Deus? Fez a igreja como um clube social para vir e embora, ir e vir embora. Não, você não acrescentou nada para o reino, irmão. Você não acrescentou nada no reino. Arrependa-se.
Essa era a pregação de João Batista: arrependimento. Você só trabalhou para você, você só pôs força naquilo que você quis, para ganhar dinheiro, para ter as suas coisas, mas você não fez esforço para Deus, você não fez força para o reino. Você não faz força para estar nos cultos, você não faz força para chegar na hora, chega atrasado, você não faz força em ajudar em nada. Arrependimento, é tempo de despertar para viver esse avivamento. E quando vivermos esse avivamento, nós não conseguiremos ficar calados.